Ei você, leitor e leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim e estou de volta com todo entusiasmo. Vocês nem imaginam o tamanho do meu entusiasmo por estar nesta terça-feira iniciando mais uma entrevista neste ciclo virtuoso que nós estabelecemos aqui há mais de 2 anos, tendo o privilégio de receber grandes personalidades aqui da nossa cidade. E hoje eu recebo o magnífico reitor da Universidade do Estado do Amazonas, Dr. Cleinaldo Costa. E é o seguinte, principalmente para quem está fora do Estado do Amazonas, aí mundo afora, nos vendo, nos dando esse privilégio. A Universidade do Estado do Amazonas é uma das mais jovens universidades no Brasil, uma grande sacada acadêmica, como poucas, e que vai completar 19 aninhos esse ano, no mês de agosto. Imaginem só. Mas o que a Universidade do Estado do Amazonas tem de jovem, cheia de desenvoltura, como todo jovem tem, ela tem de grandeza, de pujança nos seus projetos, no seu desenvolvimento, nos seus desenvolvimentos, nas suas atuações. Então, é realmente deslumbrante a gente mergulhar para fazer o dever de casa, para poder entrevistar o reitor, né, uma das sumidades do mundo acadêmico do Estado do Amazonas, e de repente aí se depara com informações de grandiosidade e que dá aquela pontinha de orgulho na gente, né? Porque é a juventude, principalmente, que está se beneficiando com tudo de bom que está sendo desenhado lá na Universidade do Estado do Amazonas. São as novas gerações. É o futuro, é o grande futuro do Amazonas sendo forjado ali na universidade. E é por isso que eu estou muito feliz em receber o Dr. Cleinaldo, que, de forma muito particular, eu posso, inclusive, dizer com orgulho, eu considero um bom amigo. Um grande amigo mesmo, que eu gosto de receber e entrevistar. Mas vamos prestar atenção no que ele tem a dizer. É importante para todos nós. Muito importante. Dr. Cleinaldo, seja muito bem-vindo à Hora do H. Que bom que você abriu um pedacinho na sua agenda para vir até aqui e nos dar essa alegria. Bem-vindo, reitor. A alegria é nossa, Humberto. Minha pessoal, reencontrar um grande amigo, Humberto Amorim, e vir aqui à Hora do H, conversar com a nossa comunidade sobre o seu maior patrimônio. Aquilo que nós temos de mais caro, de mais importante nesse estado, a nossa juventude. E falar de presente e falar de futuro da nossa juventude. Então é falar daquilo que o Amazonas tem de mais importante, de mais caro, e o que dará garantia à qualidade de vida, que dará garantia ao progresso do nosso estado nos anos vindouros. Então essa é a nossa Universidade do Estado do Amazonas. Reitor, eu estava conversando com um estrangeiro, um turista norte-americano, e eu disse para ele que eu posso pegar um avião a jato na cidade de Parintins e me deslocar até a cidade de Tabatinga e estar nesse avião 3 horas sobrevoando o estado do Amazonas sem sair do estado do Amazonas. Ele ficou assim admirado com isso e muitos brasileiros não imaginam o tamanho desse estado. A Universidade do Estado do Amazonas tem como missão estar presente em todo esse rincão continental aqui do Brasil. É uma tarefa das mais difíceis ou é um desafio que vocês levaram a cabo, estão levando a cabo e que não vão desistir nunca de enfrentá-los? Qual é a grande motivação que o senhor possui como reitor de trabalhar com uma universidade num estado do tamanho do estado do Amazonas, o maior estado do Brasil? O desafio é viver esse momento histórico. É a nossa geração deixar um legado de formação, um legado de qualidade, de competência, e dizer a você que a hipótese deste viajante pegar um avião em Parintins, lá encontrará uma UEA consolidada, 2.500 alunos, já tivemos lá curso de Direito. Nesse momento, abriremos no dia 17 de fevereiro vindouro o primeiro curso de Engenharia Civil, Engenharia Plena,
no município de Parintins, é a primeira experiência de curso de engenharia no interior do estado do Amazonas e é pioneiro, é a UEA. Ao mesmo tempo, se ele pegar esse avião e sair 1.150 quilômetros em linha reta até Tabatinga, ele descerá em Tabatinga, encontrará lá parcerias da universidade com o entorno, com a Universidade Nacional da Colômbia. Se ele seguir à frente e for ao nosso extremo noroeste, lá na Cabeça do Cachorro, ele vai encontrar nossa cidade de São Gabriel da Cachoeira e lá encontrará um curso de vanguarda em arqueologia, que tem feito descobertas impressionantes naquela região. Nós estamos falando de desenvolvimento humano, estamos falando de desenvolver conhecimento, estamos falando de desenvolver a Amazônia. Esse é o DNA dessa escola tão jovem chamada Universidade do Estado do Amazonas. Esse é o desafio. Reitor, nós temos aqui, por exemplo, eu visitei um município aqui no Amazonas, que um dos bairros do município só vivem, nesse bairro só vivem indígenas lá, alguns nem falam português. Quer dizer, isso é um retrato muito autêntico, muito transparente do que é o estado do Amazonas. Quando o senhor fala que a UEA está presente de Parintins até Tabatinga, as populações indígenas, elas também, as novas gerações de indígenas, estão sendo beneficiadas com a presença da universidade? A Universidade do Estado do Amazonas recebe por cota indígena cerca de 300 estudantes por ano. Já formamos quase 2.000 estudantes indígenas ao longo deste tempo. E o que é interessante, você está falando de uma comunidade isolada. Sim. Existe uma comunidade indígena chamada Umariaçu 2, nos arredores de Tabatinga. Lá formamos uma turma de 36 egressos em agroecologia. Acabamos de formar no final do ano passado alunos indígenas, um vestibular específico para aquela comunidade, e formaram-se 36 agroecologistas de nível superior, primeira experiência de curso totalmente voltado para uma comunidade indígena, uma experiência que nós estaremos replicando também no entorno ali de Tabatinga, como por exemplo em Belém de Solimões, que é o próximo projeto. Então, a presença da UEA hoje nesses cenários, ela está consolidada. E interessante, nós temos hoje 6 pontos de telemedicina e telesaúde em aldeias indígenas no estado do Amazonas. Então, essa universidade, ela de fato interioriza, ela de fato faz diferença na qualidade de vida da população do nosso estado, incluindo nossa população indígena. E nós estamos falando de inclusão mesmo, pessoas que vêm para a Universidade do Estado do Amazonas, mas que nós aprendemos juntos com eles. Aprendemos integração, aprendemos a ciência que os povos indígenas têm a nos ensinar, ou seja, é uma via sempre de ganha-ganha, uma via de mão dupla, e isso tem enriquecido muito a nossa universidade. Ao mesmo tempo, nos trazer cosmologia e entendimento de população indígena que nós desconhecíamos dentro da nossa universidade. Então é um cenário novo, mas é um cenário muito atrativo do ponto de vista do que temos a fazer nos próximos anos. Mas também a universidade, nesse universo amazônico, ela tem um papel muito importante no sentido de que aquele jovem que mora lá em Coari, aquele jovem que mora em distantes municípios do estado do Amazonas, nós temos 61 municípios, né, espalhados pelo estado. Esse jovem, ele não precisa mais, reitor, se deslocar para Manaus para estudar, para dar continuidade ao ensino médio, porque a universidade está garantindo isso, inclusive fixá-lo onde eles estão? Uma vez eu recebi um depoimento de uma mãe em Fonte Boa dizendo da felicidade de saber que seu filho teria condições de estudar no seu próprio município. Naturalmente, temos hoje presença nos 61 municípios. Entretanto, temos por cota direito a que os alunos ingressem nos cursos de ponta aqui na cidade, cursos que nós ainda não temos condições de levar ao interior. E metade das vagas desses cursos são oferecidas por cota à população do interior de escolas públicas. Então isso é um outro diferencial muito importante para essa universidade. Uma universidade que de fato interioriza e que reserva metade das suas vagas à escola pública. Nós falamos há alguns meses sobre, principalmente sobre a atuação da universidade na cidade de Manaus. Hoje, reitor, depois de vários meses depois que nós fizemos essa entrevista, qual é o cenário, qual é o desenho e que lhe traz, logicamente, satisfação do posicionamento da atuação da universidade na cidade de Manaus?
Em primeiro lugar, compreender o momento histórico que estamos vivendo. O país e o estado do Amazonas na expectativa de sair de uma crise que já se aprofunda há 5 anos. Já temos aí sinais de recuperação. O final do ano de 2019 sinalizou essa perspectiva e hoje, o que é o nosso desenho? Compreender novas matrizes econômicas para o estado do Amazonas, estar na vanguarda desse processo, formando qualificação, mão de obra, gente preparada para o novo momento do século XXI. Então, o que é esse cenário? O cenário da bioeconomia, nas suas várias vertentes, o cenário do desenvolvimento de empreendedorismo e inovação, o cenário de requalificação dos cursos de ciências exatas para que nós tenhamos formação mais robusta nas engenharias, no plural, qualificar os nossos cursos na área de saúde, qualificar as humanidades. Então nós estamos falando aqui de um cenário de economia criativa, de turismo no século XXI, de bioeconomia, de bioindústria do peixe, de tecnologia de informação e comunicação. Nós estamos falando de internet das coisas, estamos falando de ciências de dados, estamos falando também de um outro cenário, formar, qualificar gestores para empreendimentos públicos e privados na Amazônia. Surge aqui o cenário de uma escola chamada Rainforest Business School. O que é isso? Uma escola de negócios para a Amazônia. E esse desenho inicia-se agora em março deste ano de 2020. Então, assim, muita coisa acontecendo, muita novidade acontecendo na graduação, na pós-graduação, muita coisa em parceria com a indústria. Esse é um cenário importante. E, naturalmente, também um cenário de afinamento com a política que o governo hoje determina para o estado do Amazonas, no sentido do desenvolvimento, no sentido do crescimento. Acabamos de ouvir a mensagem do governador na abertura do ano legislativo, uma mensagem que se coaduna com isso. Progresso, modernidade, colocar o Amazonas hoje, no presente, no rumo do futuro. E é exatamente esse o desenho que nós desejamos para a nossa universidade e é onde nós estamos trabalhando para atingir esses objetivos, na capital e no interior. Em relação à universidade, o que ainda lhe tira o sono, reitor? Que o senhor gostaria que acontecesse que, seja lá o que for, não está acontecendo? Uma é melhorar a nossa comunicação. Fazer isso que nós estamos fazendo aqui, divulgar nossa universidade, divulgar o que a universidade consegue fazer, o que a UEA consegue atingir, o que a UEA já fez nesses 19 anos e o que pretende fazer a favor da população do estado do Amazonas. Essa é uma coisa. Que cada amazonense pudesse conhecer essa universidade em profundidade, saber o que nós fazemos e ter orgulho dessa universidade. Então essa é a primeira coisa, melhorar a nossa comunicação para que a gente possa, de fato, chegar a todas as pessoas e que as pessoas sintam a Universidade do Estado do Amazonas como um bem muito precioso, que é aquilo que cuida do nosso futuro. Então essa é uma premissa. A segunda preocupação é com relação à sustentabilidade do modelo Polo Industrial de Manaus e, naturalmente, sustentabilidade da Universidade do Estado do Amazonas, à medida que nós, por lei, somos vinculados a 1% do que o Polo Industrial produz. Então é muito importante fortalecer o modelo, porque é um modelo que tem dado certo, tem preservado a floresta e é muito importante saber que, além de gerar empregos na região, mantém uma universidade muito importante nesse estado e nesse país, chamada Universidade do Estado do Amazonas, que está entre as 100 melhores universidades do Brasil. Então isso é muito importante que seja dito. Manter Polo Industrial de Manaus significa manter uma universidade que está interiorizada em 61 municípios mais capital e que tem hoje no seu quadro 25 mil alunos de graduação e pós-graduação e que já formou 60 mil pessoas nesse estado em 19 anos. Então isso é um enorme de um patrimônio. Então pensar Polo Industrial de Manaus é pensar também esta pujança do ponto de vista acadêmico, de qualidade de formação de recursos humanos e naturalmente também de geração de emprego e renda para esse estado. Então essa é uma preocupação. Agora, que outra preocupação nos tira o sono? Estarmos na vanguarda do pensamento, do desenvolvimento de novas matrizes econômicas para esse estado. Fortalecer o desenho de bioeconomia, fortalecer o desenho das novas engenharias, habilidades necessárias para o desenvolvimento no século XXI, sobretudo em tecnologia de informação e comunicação, repensar as humanidades. Não há meios de só haver formação técnica. O ser humano necessita de uma ciência muito importante, chamada no plural humanidades. O classicismo, o entendimento do ser humano, a filosofia. Esse desenho das ciências humanas ele é muito importante para que nós nos vejamos como gente do planeta, numa grande aldeia global.
e não nos imaginemos como máquinas ou como peças ou como funcionamento de uma grande engrenagem. Esse não é o cenário. Então, o cenário colaborativo, o cenário do diálogo, o cenário do desenvolvimento, o cenário do aprendizado de ganha-ganha, da inteligência emocional no século XXI, ele permeia este caminhar da universidade. E é aí que a Universidade do Estado do Amazonas gostaria de estar e quer estar, gerando novos conhecimentos em bioeconomia, novos conhecimentos nas engenharias, nas humanidades, nas artes, as chamadas ciências criativas. Temos hoje grande parceria, vai ter daqui a pouco a Secretaria de Cultura, começa o Jazz Amazonas Festival, a UEA é parceira, está junto, nosso grande maestro Rui Machado está nesse cenário e a UEA tem muito orgulho de poder apoiar essa iniciativa aí da Secretaria, do Dr. Apolo e todo o time da SEC, junto nesse cenário do Jazz Amazonas Festival. A UEA... Vou estar lá de carteirinha, 9 dias. Estaremos lá. Isso. A UEA, reitor, no mesmo tempo que apoia um acontecimento como o Festival de Jazz, tem algum envolvimento com o CODESE? Até porque durante a posse do novo presidente, eu percebi que vários palestrantes, pessoas que se manifestaram, mencionaram a UEA. Sim. E eu achei isso muito legal. A UEA é codesiana desde o início do CODESE. Então é importante esse diálogo. E é um diálogo que permeia a academia como um todo. E é um diálogo que extrapola os nossos muros, porque a gente deseja uma universidade sem muros. A gente deseja uma universidade que dialoga com a comunidade, que recebe a demanda da comunidade, que responde a essa demanda. A universidade não pode ser um castelo que cria suas demandas sozinha. Essas demandas têm que vir da comunidade. E o CODESE é uma poderosa ferramenta de cidadania para apoiar esse tipo de iniciativa. Então, voltando à questão do jazz. É muito importante lembrar do nosso Observatório de Turismo, que trouxe outra cara para o desenho de turismo na nossa região. Então, imaginar a indústria de turismo nesse século XXI como uma das matrizes econômicas limpas, que não gera impacto ambiental. Imaginar a nossa universidade neste cenário novo, desenvolvimento de novos fármacos, desenvolvimento de cosméticos, desenvolvimento de produtos da Amazônia de alto valor agregado. Isso sim trará diferença nos próximos anos, gerando mais emprego, mais renda, mais qualidade de vida na capital e no interior. Então esse é o desenho da nossa universidade. Que projeto é esse, reitor? CMA Bio. Isso é uma novidade? É uma novidade na nossa região, mas é uma novidade que já existe no Brasil há quase 50 anos. Estamos falando aqui de laboratórios de microscopia eletrônica, de varredura e de transmissão. Isso nos permite ver a ultraestrutura da matéria chegando até ao átomo. Isso está implantado? Isso já está implantado em funcionamento na Escola de Saúde desde o ano passado. E tem aplicações nas áreas de engenharia, tem aplicações nas áreas da saúde, nas várias disciplinas da saúde, tem várias aplicações. Por exemplo, se você quiser saber a cola que segura os componentes eletrônicos desse celular, imagine que essa cola fraturou. Você tem condição de, na ultraestrutura dessa cola, identificar o que foi que aconteceu ali por meio de microscopia eletrônica. Se você quiser identificar uma determinada bactéria ou identificar um determinado tumor, um câncer, é possível você examinar isso no microscópio eletrônico e ter certeza daquilo com o que está trabalhando, que a amostra é aquela. E além disso, ainda tem condições de fazer análise bioquímica desse material. Então é um cenário novo que coloca a Universidade do Estado do Amazonas noutro patamar de ciência, tecnologia e inovação. É o chamado Laboratório CMA Bio. A Cristina Magda, quando nós estávamos os dois, ela está aqui só olhando a gente, ela está olhando aqui, né? Pronta para dar a cola para a gente, ela me cutucou para que eu, por favor, não me esquecesse de nós falarmos sobre essa parceria que foi estabelecida, envolvendo inclusive a Samsung. Perfeito. Que parceria é essa, então? É um grande laboratório chamado Laboratório Ocean, oceano em português. O que é o Laboratório Ocean? É um laboratório para desenvolvimento de tecnologias de software e, eventualmente, de hardware na nossa universidade. Isso tem elevado muito a qualidade de formação dos nossos alunos de graduação e de pós-graduação. Surge dentro desse cenário, agora, uma pós-graduação em ciência de dados. Ciência de dados é a área de meta-análise de dados, é a área de inteligência artificial, é a ponta disso que nós conhecemos como informática. Isso é todo um preparo para esse mundo de amanhã. Para esse mundo de amanhã. Então, assim, a UEA colocando os pés nesse mundo de amanhã. Os nossos alunos de graduação terem a oportunidade de ter um laboratório de alto desempenho dentro da sua própria escola. E aquilo ali fervilha de estudante noite e dia, Roberto. É um negócio interessante. E o mais interessante, esse espaço está sendo ampliado. Este mês de fevereiro iremos inaugurar um novo espaço Ocean
e que teremos espaço para empreendedorismo, para isso é um projeto já em inovação, andamento, já né? quase pronto, chamado Ocean 2. E é um espaço para startups, para desenvolvimento de novas tecnologias. As pessoas terão oportunidade de desenvolver novos produtos ali dentro e criar um ecossistema de desenvolvimento de soluções nesta área de tecnologia de informação e comunicação. Então é esse cenário novo que a gente convida a comunidade a vir a conhecer. Tem coisa acontecendo ali na Escola de Engenharia. Neste momento, os alunos do curso, os calouros de engenharias e também os calouros do curso de matemática da Escola Normal Superior estão passando por um processo chamado período zero, que é um período de nivelamento em que eles terão aulas durante 2 semanas para que entrem com melhor capacitação e possam aproveitar melhor as suas disciplinas do primeiro semestre dos cursos de engenharia da Universidade do Estado do Amazonas. Isso aí certamente melhorará a qualificação dos nossos alunos, diminuirá a retenção, o número de reprovações e certamente fortalece o aluno para que ele tenha o melhor desempenho no seu curso. Então, são preocupações do lado humano também, de qualificar o aluno, de dar ele oportunidade para que ele possa chegar num laboratório desse com as melhores ferramentas. A geriatra Débora Rodrigues veio aqui conversar com a gente semana passada e ela revelou aqui que existem 5 geriatras em Manaus e, ao mesmo tempo, mais de 1.500 pediatras. As crianças estão muito bem cuidadas, graças a Deus, né? Os pequenos. E os idosos, apenas 5 geriatras na cidade de Manaus. E ela disse que quando ela voltou para Manaus, ela passou 3 anos em São Paulo fazendo residência, que a UFAM ainda não tem, oferece a residência para geriatria aqui em Manaus. Quando ela voltou, só tinha 2. Agora tem 5. A coisa está melhorando, está em 5. E foi interessante que ela mencionou e pediu, porque eu disse para ela que o senhor viria aqui, ela gostaria de saber se existe, por parte da Universidade do Estado do Amazonas, algum tipo de planejamento para estabelecer o curso de geriatria na UEA. Porque em 2029, quer dizer, daqui a 9 anos, nós teremos uma maioria de idosos nesse país, mais do que jovens. Teremos menos jovens e mais idosos no Brasil. E o quadro que se apresenta aí é o seguinte: milhares de pediatras, o que não deixa de ser muito bom, claro, mas pouquíssimos geriatras em todo o Brasil. No Amazonas são 5. A pergunta dela é essa. Eu gostaria de que o senhor... Ela está nos vendo nesse momento. A doutora Débora Rodrigues. Eu tenho a dizer a Débora e tenho a dizer a toda a comunidade que nos assiste que essa universidade, nós falamos de 25 mil alunos em graduação e pós-graduação, mas nós nos esquecemos de 2.500 alunos da Universidade da Terceira Idade, da UNAT, dirigida pelo Dr. Euler Esteves Ribeiro. Dr. Euler tem um projeto pronto de residência em geriatria, já oferecido à Universidade do Estado do Amazonas, e o nosso cenário é construir condições econômicas no ano de 2020 para que nós possamos oferecer a residência ao final do ano de 2020. Então esse desenho está pronto. Convido a doutora Débora a dialogar com o professor Euler Ribeiro e que a gente possa, num cenário próximo, ter mais geriatras dentro desse projeto e a gente possa alavancá-lo na próxima etapa de provas de residência ao final de 2020. E o senhor acredita que isso é perfeitamente viável? Perfeitamente viável e necessário. E nós temos os mecanismos para fazê-lo. Reitor, uma pergunta para o senhor que me chegou foi a seguinte, sobre o REAMEC. Eu gostaria que o senhor depois também explicasse o que é o REAMEC, porque está muito longo aqui. Mas a pergunta é o seguinte: por que agora não se abre um edital permitindo que os ex-alunos do programa de ensino de ciências da UEA tenham acesso a essa capacitação? Quer dizer, no caso, o REAMEC. Essa porta está fechada para os egressos desde a criação da REAMEC e sabemos que, neste caso, há financiamento com dinheiro público. Então, por que não expandir o doutorado da REAMEC para mestrandos que saíram da pós-graduação da UEA em ensino de ciências e ampliar o número de doutores também na educação básica? A UEA saiu de 208 doutores do seu quadro de docentes em 2013, de um quadro de 1.000 professores, 208 apenas eram doutores, 20,8.
Hoje a UEA tem mais de 600 professores doutores. Nós mais que triplicamos o número que recebemos em 2013. Então hoje são mais de 600 doutores num quadro de 1.000 professores. E esse número continua avançando. Nesse momento, temos 150 professores da UEA em programas de doutoramento. Então nós chegaremos aí ao final de 2021, perto de 750 doutores num quadro de 1.000 professores, que é um número muito robusto. Nos aproxima das melhores universidades brasileiras. Esse é um fato. Compreender cenário REAMEC, compreender mestrado em ensino de ciências da própria é o UEA. REAMEC, hein, o REAMEC é um doutorado em rede para formação em ensino de ciências. Okay. Esse doutorado em rede, ele é de fato financiado pelo governo federal e ele é destinado a professores concursados das universidades públicas brasileiras. Esse é o REAMEC. E o REAMEC tem a sua regra para formar, qualificar em doutorado professores das universidades. Ele não oferece vagas para a comunidade. Um programa próprio, como é o caso do mestrado em ensino de ciências da UEA, este sim oferece vagas todos os anos para que a comunidade possa inscrever-se, candidatar-se e eventualmente fazer o curso de mestrado em ensino de ciências. O que a telespectadora pede é que seja aberto um curso de doutorado em ensino de ciências na UEA. Mesmo. Existe o projeto, mas o projeto requer também que nós tenhamos capacidade e recursos para fazer um investimento dessa natureza. Então, nós temos a expectativa de que, ao longo de 2020, o Estado saindo da Lei de Responsabilidade Fiscal, a arrecadação do Estado aumentando, produção do polo industrial aumentando, naturalmente, os recursos para o UEA, destinados ao UEA, aumentando, nós teremos fôlego para novos investimentos. Então, esse é um desenho que está posto. Precisará de uma apresentação de proposta de curso novo, uma APCN à CAPES, e a partir disso, a CAPES autorizando a perspectiva de ter um doutorado em ensino de ciências para 2021 ou 2022. Esse é o desenho. Reitor, como está a universidade preparada para esse contingente que, a partir de agora, né, inclusive com aqueles que passaram no vestibular, o que eles vão encontrar na UEA e como eles vão encontrar a UEA em 2020? Qual é a grande proposta, a grande novidade que o senhor pode apresentar, principalmente para os calouros? A grande novidade é a UEA se requalificando em todos os cenários. Essa é a grande novidade. Uma universidade jovem, mas uma universidade que se movimenta muito, que avança rumo ao futuro e vão encontrar muitos desafios, muitas oportunidades, muita coisa nova acontecendo na capital e no interior. Entretanto, teremos ainda algumas dificuldades vinculadas aos 5 anos de crise econômica porque o Brasil e o estado do Amazonas passaram. Nós ainda não saímos totalmente da crise. Conseguimos realizar um concurso para 74 vagas de docentes em 2019. Exitoso. Exitoso. Entretanto, neste momento, por conta ainda de lei de responsabilidade fiscal, estamos encontrando dificuldades do ponto de vista legal e burocrático para nomear estes 76 docentes. É possível que não os tenhamos todos no início do semestre, dia 17 de fevereiro, mas há garantia da universidade e do governo do estado de, ao longo deste semestre, resolver em definitivo esta falta de docentes na nossa universidade. Por que isso? Cursos se expandiram, novos cursos surgiram. Por exemplo? Cursos que iniciaram, por exemplo, Engenharia Naval, iniciou lá atrás e precisa de professores para sua fase profissionalizante, precisou haver concurso para que nós tenhamos 5 novos docentes que respondam pela área profissionalizante do curso. O curso de Educação Física, que foi tornado um curso regular da Universidade do Estado do Amazonas, necessita de hoje 4 docentes. Esse curso para dar não sequência. Era regular ao passado? Não era, ele era um curso de oferta especial. Agora já é. Ele é regular na capital, ou seja, ele vai ser oferecido todos os anos. Ele é oferecido de forma de oferta especial, início, meio e fim, no interior, geralmente para 16 a 20 municípios. Então, para o curso regular, nós precisamos de ter um quadro permanente. Esse quadro permanente se forma agora a partir do concurso que aconteceu de meados até o final do ano de 2019. Então, esse é um cenário. Tabatinga necessita hoje de 8 professores em diversas áreas do conhecimento. Tefé necessita de 11 professores em várias áreas do conhecimento. Esses concursos já aconteceram. A nossa luta hoje é para, junto com o governo do estado, conseguirmos, dentro da legalidade, nomear esses docentes e que a gente possa ter um ano de 2020
com plena capacidade, desenvolvendo ensino na graduação e na pós-graduação, desenvolvendo pesquisa e fazendo extensão, atendendo a comunidade. Nomear os docentes ainda este ano, ainda neste semestre. É um propósito neste semestre, da universidade. Obrigatoriamente neste semestre. Nós já vimos com esse déficit há algum tempo. E a universidade vem tentando equilibrar-se nesse cenário ao longo desse tempo, o que não tem sido fácil. Como houve anuência para que o concurso fosse feito, houve assinatura de um termo de ajuste de gestão que nos permitiu fazer o concurso, assinamos isso com o Tribunal de Contas do Estado, e ao mesmo tempo houve diálogo com o governo no sentido de que, ao término do concurso, nós tenhamos condição de nomear esses docentes. Serão muito bem-vindos, como são bem-vindos os nossos mais de 5 mil ingressantes na Universidade do Estado do Amazonas no ano de 2020. Novos alunos. Teremos aí 5 mil novos alunos. Isso para nós é uma felicidade, uma alegria enorme. Que legal, capital Heitor. e interior. E é um momento de muita alegria, de muita felicidade. Estamos aí prontos para receber as nossas calouras e calouros da Universidade do Estado do Amazonas. E também as nossas novas professoras e professores que estarão vindo ao longo desse semestre. O senhor fez umas viagens aí para a Europa, né? Viagens de trabalho. Nos fale sobre o propósito dessa sua ida à Europa para fazer encontros lá. Que encontros foram esses, Heitor? O Departamento Acadêmico Alemão, que é o organismo alemão muito semelhante ao nosso Ministério da Educação, mas vinculado à educação superior na Alemanha, fez um convite a que 9 universidades da Amazônia brasileira estivessem presentes na Alemanha para falar sobre a Amazônia hoje, desenvolvimento sustentável na Amazônia, preservação da floresta, situação de queimadas e todos esses cenários. Mas, sobretudo, sobre cooperação entre universidades. E tivemos a felicidade de estar nesse grupo, falar sobre a Amazônia, falar sobre a nossa universidade, e de lá surgiram muitas oportunidades de parceria. Assinamos um acordo de cooperação técnica com o Instituto Julius Kahn, que é o maior instituto de pesquisa na área de agronomia e pesquisa de plantas da Alemanha. Esse acordo, esse convênio foi assinado com a UEA. E o que é a finalidade disso? Desenvolvimento de novos fármacos, desenvolvimento de cosméticos, desenvolvimento de nutricêutica, produtos alimentícios, com altíssimo valor agregado Amazônia. Então, esse é o cenário para os próximos anos. Tratamos também, em Portugal, em diversas áreas de conhecimento sobre empreendedorismo e inovação. Tratamos com o UPTEC, que é uma área de parque tecnológico na Universidade do Porto. Tivemos a oportunidade de ver desenvolvimento de tecnologia de ponta nas engenharias em parceria com a área de saúde, que é um cenário que muito nos interessa aqui, porque nós temos projetos de pesquisa e desenvolvimento envolvendo a Escola de Engenharia e a Escola de Saúde da UEA trabalhando juntas num cenário novo. Isso chama a atenção da indústria, chama a atenção de novos projetos de P&D. Por quê? Imagine a internet das coisas, dados pessoais, dados móveis embarcados no celular, embarcados no relógio, sim, embarcados no sim. tablet, e isso aí a favor da qualidade de vida, da saúde, da prevenção de doenças, da promoção de qualidade de vida e de saúde. Então é um desenho novo que surge em parceria com essas universidades europeias. Parceria. Eu já me encontrei com o senhor reitor várias vezes, e no mesmo ambiente estava lá o reitor da UFAM, Silvio Puga, e a gente percebe a camaradagem, a amizade entre vocês. O mesmo se aplica à interação, à parceria entre a UFAM e a UEA. Como é o relacionamento da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, e a UEA? Assim que o professor Silvio Puga assumiu, eu fui procurá-lo pessoalmente e dizer a ele da intenção de trabalharmos juntos em todos os cenários no estado do Amazonas. Eu sempre digo que os inimigos naturais não estão aqui, estão fora. As verbas não vêm para cá porque nós não estamos unidos o suficiente para ir buscá-las, para brigar por elas. Na CAPES, no CNPq, no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde. Então é muito importante estarmos juntos. E trouxemos juntos também o Silvio Puga, eu, o professor Venâncio, o IFAM veio junto, a Uninilton Lins, a professora Gisele, veio junto. Então hoje nós temos um grupo que dialoga sobre ensino superior com robustez na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. E essa parceria, o UEA e o FAM, é uma parceria muito profunda e que tem dado já muitos resultados e que tem grandes avanços previstos para o futuro. Para você ter uma ideia, Humberto, existe um grande projeto chamado STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics and Arts. STEM. Bacana. Esse cenário
patrocinado, apoiado dentro de um grande projeto de P&D pela Samsung, ele tem o UEA, o FAM e IFAM juntos. O que é a proposta deste desenho? Nos próximos 5 anos, requalificar o ensino das engenharias no nosso estado. Olha só. Atrair melhor os melhores cérebros, mantê-los na universidade, qualificá-los bem e devolvê-los à sociedade no mais alto grau de desempenho nas engenharias. Então esse é um cenário novo, é um cenário que a Europa e os Estados Unidos já vem trabalhando há quase uma década e que nós alinhamos juntos aqui, parceria, ambas as universidades, na verdade as 3, o IFAM junto conosco. E a relação é muito fraterna. E, além disso, é importante dizer, sou professor concursado da UFAM, professor de carreira da UFAM, e então é uma relação, muito fraterna. Tudo bem mesmo, isso é muito bom. Eu vou criar uma situação hipotética aqui para o nosso reitor. Eu vou lhe convidar em dezembro, nós estamos em fevereiro, início de fevereiro, para nós conversarmos sobre o ano de 2020. O que o senhor gostaria de, em dezembro, dizer para mim, Humberto, eu consegui, eu concretizei e vim trazer a notícia para você. O que o senhor gostaria de fazer? De me dizer em dezembro sobre a UEA? Em dezembro, sobre a UEA, nós nomeamos todos os docentes. Nós conseguimos ultrapassar a barreira dos 600 doutores na UEA. E nós gostaríamos de dizer também que nós abrimos um centro de tecnologia e inovação que está funcionando a todo vapor, que é o Ocean 2, e que já terá dado resultado em final de 2020. Então essas 3 coisas ficam como meta para esse ano e certamente nós teremos alegrias aqui em dezembro de 2020. Então, bora fazer uma coisa, já vou deixar aqui com a assessoria esse compromisso. Eu vou lhe convidar em dezembro, porque essa gravação, ela agora está solta aí, né? Nós poderemos, inclusive, assistir em dezembro esta entrevista que, a partir de agora, está entregue nesse mundo fantástico da internet. Quero te falar também sobre relações internacionais de fronteira de Tabatinga. Quero te falar sobre arqueologia em São Gabriel da Cachoeira. Quero te dizer como é que funcionou o primeiro ano de engenharia civil em Parintins. Beleza. Quero te falar do novo prédio de aulas e de laboratórios em Tefé. Quero te falar de uma série de novidades. Gostaríamos nós de trazer a vocês essas novidades da UEA em dezembro de 2020. Vai ser uma longa e positiva entrevista, eu estou vendo. Está marcada a entrevista? Fechado. Em dezembro eu entro em contato com a Cristina Magda. Eu tenho que me forçar, chamar. Será assim. um prazer e uma honra, Humberto, Tá estar aqui com você e prestar contas à comunidade do que tem sido essa jovem universidade chamada Universidade do Estado do Amazonas, estratégica para o desenvolvimento do Estado do Amazonas. E a universidade já vai estar em dezembro com 19 anos. Sem dúvida. Que é em agosto. Sem dúvida. Está muito bem. Reitor Clinaldo Costa, muito obrigado pela entrevista. Eu estou aqui torcendo para que quando nós chegarmos em dezembro eu possa lhe convidar e eu vou dizer, olha só o que o senhor disse, aí eu vou colocar esse trechinho aí. Olha o que o senhor disse que o senhor gostaria de dizer aqui nessa entrevista. Aí a gente para e eu digo, e agora, reitor, o que o senhor tem a dizer? Está firmado esse compromisso? Firmado o compromisso. Reitor, grande ano de realizações na Sucesso UEA, e eu sei que com o seu HWH. dinamismo e com a equipe que o senhor tem na UEA, isso o senhor vai tirar de letra, eu tenho certeza disso. Um enorme agradecimento a toda a equipe UEA, capital e interior, que essas pessoas é que fazem a diferença da educação superior no nosso estado. Agradecer a todas e todos, funcionários, professoras, professores, alunas e alunos, pós-graduandas e pós-graduandos. Agradecer a toda a equipe UEA, capital e interior. Agradecer essas quase 30 mil pessoas que fazem o dia a dia da UEA. Mas agradecer também a você, que torce por nós todo dia, que tem certeza do futuro dessa universidade, que acredita no nosso trabalho. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Humberto, pela oportunidade. Obrigado, querido. Obrigado. Uma honra. E falando em futuro, é o seguinte, para os jovens, sem o envolvimento da educação, a educação formal, sem você ter e poder exercitar os conhecimentos que você vai adquirir através da academia, o futuro fica complicado. Agora, com tudo isso, o futuro fica bem melhor. Eu garanto a vocês. Obrigado pela companhia. Obrigado mesmo. Amanhã, 2 horas, eu estou de volta com mais uma personalidade e mais um assunto de todo o seu interesse. Um abraço para todos.